Por que nós, ocidentais, associamos, né, traços narcisistas a figuras demoníacas? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após o sinal da vinheta. Hoje em dia nós vemos que tudo é narcisismo. Qualquer tipo de desavenças que as pessoas têm dentro de um relacionamento, a pessoa sempre vai associar o outro como um narcisista. Mas o que é narcisismo? Será que o narcisismo ele é uma doença, ele é um transtorno ou ele é um sinal de malignidade? Hoje em dia as pessoas, por exemplo, associam muito o narcisismo à maldade. E não é de se espantar com isso. Porque o narcisista ele tem alguns traços, por exemplo, com aquilo que consideramos como demônio. Por quê? Porque, por exemplo, nas religiões antigas, os demônios eles eram um sinal de corrupção, né? Um sinal de tentação e um mal absoluto. E o narcisista também, ele se encaixa nesse aspecto. O interessante, se você for saber sobre a etimologia da palavra, a palavra narcisismo vem do grego narcos, narcótico. Ou seja, ele é muito narcotizado com seus sentimentos. Ele tem um sentimento de grandeza muito grande. Ele sempre acredita que é possível dele ter o melhor dos dois mundos, né? Então ele tem um senso, na verdade, de que ele é maior do que o outro. Isso muitas vezes se associa, né, ao paralelo do livro de Isaías, capítulo 14, versículo 13, né, do qual que Lúcifer, vamos dizer assim, de detrimento à cultura popular, né, se assentou no trono de Deus, queria se assentar, queria desejar ser semelhante a Deus. Então, com isso, com essa ganância, na verdade, né, ele começou a corromper todo o secto angelical que estava ao lado dele. E isso vemos, por exemplo, no livro, né, do Apocalipse, também, capítulo 13 em diante, que fala sobre a guerra dos anjos contra os demônios. E assim os demônios, por exemplo, perdendo a batalha, foi lançado para a terra. O interessante é que o homem ele é tratado como se fosse totalmente maligno, né? Quando ele tem um senso, né, de, por exemplo, de grandeza muito grande, semelhantemente ao de Lúcifer. Ele sempre se deseja mais do que aquilo que ele é. Ele sempre se acha melhor do que os outros, né? Então vemos isso, por exemplo, em diversas outras culturas, tá? Então o narcisista, né, ele tem esse paralelo, né, na verdade, com Lúcifer, mediante, né, a esses traços, que seria o quê? Seria a falta de empatia, seriam pessoas que são totalmente, por exemplo, né, sedutoras, né? Pessoas, por exemplo, também que tem um alto grau de periculosidade, né? E tem uma necessidade de domínio, uma necessidade de ser adorado e reconhecido. Então, é por isso que as pessoas, por exemplo, associam, né, que os narcisistas são possessos por demônios. Nós não vemos, por exemplo, em nenhum tipo de literatura séria que o narcisismo ele é sinal de possessão demoníaca. Possessão demoníaca, vemos que ela sempre gera doenças, né, nas pessoas, ou então um estado de insanidade. E isso, né, nós vemos, por exemplo, em literaturas de demonologia, que fala, por exemplo, quais são os efeitos do sinal de uma possessão demoníaca. A pessoa fica alienada de si, a pessoa, por exemplo, tem pensamentos constantes, né, e maquinativos, na verdade, né? Então a pessoa tem essa vontade de se vingar por algo que, né, pseudamente sofreu pelo outro, né? Então a pessoa nega, na verdade, a sua individualidade, a sua humanidade, é algo obsessor que entra nele. Então, dentro da demonologia, traça sim
esse aspecto, mas na literatura, por exemplo, psicanalítica e psicológica, o ser humano ele é muito mais complexo. O porquê? Tem um filósofo, né, francês chamado Lamétrie. Ele diz que todo o homem que quer estudar jurisprudência anteriormente teria que estudar medicina, porque esse Lamétrie ele escreveu um livro chamado Homem-Máquina. Porque o que, que ele percebeu? Que algumas pessoas não são aptas, né, para, por exemplo, poder se socializar com as outras pessoas. Então é por isso que essas pessoas têm uma disfunção cognitiva muito grande. E só a partir da neurociência, né, nos últimos 10 anos, que começou, por exemplo, a estudar com mais acuracidade, né, acerca do comportamento da pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista. Mas, por exemplo, vemos esses paralelos, né, que as pessoas associam pessoas que têm narcisismo, né, ou com pessoas, por exemplo, que são possessas. E o que, que significa isso? Os dois agem, né, de chantagem emocional. Isso eu digo na nossa cultura popular. O vazio existencial, né, ou seja, seres que são totalmente destituídos de humanidade, essas pessoas são acreditadas como se fossem possessos por demônios. E na maioria das vezes a destruição, que são relacionamentos tóxicos, né? E, por exemplo, infernos pessoais. Pessoas que não só têm problemas com os outros, mas problemas consigo mesmo, referente aos outros, e dos outros referente à própria pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista. Porque, por exemplo, quando você atribui isso a uma força demoníaca, você está fazendo o quê? Você está minimizando o problema, você está terceirizando algo que é totalmente humano a uma força que o controla. Então, o cérebro humano ainda não foi estudado ainda com profundidade. Por mais que a neurociência está aprofundando, né, sobre o estudo do cérebro, né, nós ainda temos muito a descobrir. Então, qual o impacto cultural que isso tem para nós? Você falar com uma pessoa, por exemplo, que ela é narcisista por qualquer coisa, você está simplificando, né, a complexidade da natureza dos relacionamentos. Porque uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, essa pessoa, na verdade, é doente. Essa pessoa tem uma doença, mas só que isso não dá aval para ela fazer aquilo que ela tem vontade. Então, hoje em dia, você está tendo uma normalização, e a partir dessa normalização, as pessoas falam de um modo totalmente irresponsável, de acordo que com cada adversidade que você tem com alguém na vida, né, você sempre vai atribuir essa pessoa que ela está, né, na verdade, possessa por algum tipo de demônio. Muitas vezes, forças que nós não conhecemos, na maioria das vezes, atribuímos, né, a elementos que dominam o nosso comportamento. Então, ao visar fenômenos que nós não conhecemos, na maioria das vezes, como um fenômeno religioso, nós estamos projetando, na verdade, algo em nós que é totalmente incontrolável. E fazer isso, né, é uma espécie totalmente de infantilidade. Então temos que tratar o narcisismo, sim, como um tema sério, e ele é um mal, sim. Mas nem todo mundo que tem problemas um com o outro, né, tem o problema de transtorno de personalidade narcisista. A palavra transtorno é aquilo que é repetitivo, ele é sempre cíclico, sempre volta, sempre volta. Então hoje, né, hoje em dia todo mundo está chamando um outro, então estamos entrando na normatização, né, de um problema que é tão complexo, em que as redes sociais hoje em dia estão tratando de uma maneira tão rasa. E se vocês gostaram do tema de hoje, ficaram conosco até o final, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. Eu vou colocar aqui, tá, o QR Code para vocês vão escanear e vão entrar, né, no nosso canal, e vocês vão ver a playlist dos livros, tá? Dos livros, não, desculpe, dos vídeos. E como sempre, viu, mais uma vez eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos têm acompanhado até o final desse vídeo, e até a próxima.